Você já deixou de investir em um fundo imobiliário porque achou que a cota estava cara? Ou então achou que um fundo imobiliário de R$ 10 era mais barato do que um fundo imobiliário de R$ 100 só por causa do preço da cotação? Muita gente se confunde olhando só o preço de tela e acaba tomando decisão errada, por não entender o valor do ativo. Neste vídeo eu vou te explicar o que é essa diferença de base 10 e base 100 nos fundos imobiliários, por que a cotação sozinha não diz se o fundo está caro ou barato. Também vou explicar qual é a diferença entre o preço de tela e o valor intrínseco do ativo e vou te mostrar alguns exemplos de fundos da base 10 que demonstraram uma boa gestão e também fundos da base 10 que tiveram problemas e o mesmo para fundos em base 100, um ativo com uma boa gestão e um ativo com uma gestão que já apresentou problemas no passado. Então fica comigo até o final, porque se você ainda escolhe fundos imobiliários pelo preço da cota, tem uma boa chance de você estar errando na sua análise. Eu sou Vitor Botelho, analista CNPI, e aqui no canal eu ajudo investidores e traders a operarem no mercado financeiro com método gestão de risco e controle emocional, transformando conhecimento técnico em decisões consistentes, sustentáveis e alinhadas com a realidade de cada um. Se você quer aprender a analisar fundos imobiliários com base em valor e não em aparência de preço barato ou caro, assista esse vídeo até o final. E se fizer sentido para você, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Iniciando com uma frase de Warren Buffett que representa exatamente o que vamos falar aqui hoje. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Vamos começar explicando então o que são FIIs, fundos imobiliários, base 10 e base 100. Na verdade, não são tipos de fundo, são apenas a referência de preço da cota. De uma forma simplificada, o fundo imobiliário base 10 ele tem cotas normalmente negociadas na faixa de 8, 10, 15 até uns R$ 20, por exemplo. Já o fundo imobiliário de base 100, ele tem cotas ali na casa de R$ 80 até os 120 e por aí vai. Fazendo uma analogia com as ações, os fundos imobiliários, eles também podem fazer uma espécie de desdobramento, um split, e aumentar a quantidade de cotas sem alterar o valor patrimonial, ou fazer um grupamento, um implit, e diminuir a quantidade de cotas sem alterar o valor patrimonial. Então, se eu tenho um fundo imobiliário de R$ 100 com 10 mil cotas e amanhã ele passa a ter 10 vezes mais cotas, passando a ter 100 mil cotas, mas essas cotas passaram de R$ 100 para R$ 10, não houve diferença no patrimônio total do fundo, então não houve essa mudança. Só foi fatiado esse fundo de uma forma diferente. Ou seja, base 10 ou base 100 é só a forma de fatiar o mesmo bolo, não é o tamanho do bolo. Então, a base 10 vai ter mais fatias do que a base 100, mas o bolo é o mesmo. Daqui a pouco eu vou te mostrar os exemplos práticos de FIIs base 10 e base 100 que foram muito bem e outros que deram problema. Justamente para você ver que o número da cotação ela não garante qualidade. É preciso fazer uma análise. Mas então temos que diferenciar a cotação do valor. A cotação é o preço pelo qual o mercado está negociando uma cota naquele momento. É aquele preço que você vê na tela. Já o valor intrínseco do ativo é uma tentativa de estimar quanto que aquele fundo vale de verdade. E para chegar nesse valor, a gente tem como base a qualidade e a localização dos imóveis, os contratos de aluguéis, a vacância, risco de inadimplência, a gestão do fundo, alavancagem, custos, fluxo de caixa, qual é o risco e por aí vai. Assim, para chegar no valor do fundo, é preciso fazer uma análise minuciosa.
Após fazer a análise dos fundos, você pode descobrir que um fundo base 10, negociado próximo de R$ 10, ele pode ser totalmente problemático, com imóveis ruins, uma vacância alta, ter a renda caindo, uma má gestão. E, por outro lado, você pode ver um fundo de base 100 com ativos de altíssima qualidade, bons inquilinos, contratos longos, com uma gestão muito boa. Nesse caso, seria mais barato o fundo de R$ 100 pelo o que ele está entregando do que o fundo de R$ 10, apesar de no preço da tela parecer, apenas parecer, que o de R$ 10 é mais barato, mas o problema que ele vai trazer junto não vai compensar pagar menos. Então, se você, por exemplo, nesse caso, tiver R$ 100, é melhor comprar uma cota do fundo base 100 do que 10 cotas do fundo base 10. Vamos ver agora alguns exemplos, lembrando que não são recomendações de investimento, são apenas alguns casos que eu estou trazendo aqui para análise, e vamos iniciar pelo ALZR. Aqui eu estou com um relatório gerencial do ALZR 11, de fevereiro de 2026, é o último que temos disponível na data que eu gravo, e descendo aqui nós podemos ver algumas informações. A começar pelo objetivo do fundo aqui. O objetivo do fundo é investir em propriedades para renda via contrato de locação atípico, build to suit e sale e leaseback, e a política está detalhada no seu regulamento. Se clicarmos aqui, seremos redirecionados para o regulamento. Podemos ver toda a descrição do objetivo deste fundo. Temos aqui outras informações. Este fundo começou a ser negociado em janeiro de 2018. A gestora é a Alianza, a administradora BTG, alguns custos aqui, o valor de mercado, o patrimônio líquido, quantidade de cotas, valor patrimonial por cota, entre outras informações. Aqui inicia pelo comentário da gestão. Eu avancei um pouco aqui, depois, se tiverem curiosidade, podem entrar e ler todo o relatório. Mas vamos focar apenas em alguns pontos aqui, que é o objetivo deste vídeo. Então, atualmente, o ALZR possui 24 imóveis amplamente diversificados em seu portfólio e é uma gestão ativa que segue trabalhando aqui, buscando melhores oportunidades para maximizar os resultados e a rentabilidade para os investidores. Para aqueles que gostam, aqui a gestão trouxe um gráfico de PVP, o histórico deste gráfico de PVP ao longo do tempo, para saber quando o fundo está acima ou abaixo da cota 1, que seria essa linha laranja tracejada aqui. Aqui a gente vê a distribuição de rendimentos, que ela se mantém acima de 70 centavos, 0,7 centavos na verdade, aqui, ao longo do tempo. E aqui a gente vê que ao longo dos anos ela vem subindo o acumulado. Aqui o fundo traz alguns gráficos mostrando como que estão distribuídos os inquilinos dele. Aqui são as empresas que alugam imóveis do fundo. Temos também aqui os aluguéis por localização. Vemos que a maior parte está na Grande São Paulo. Os setores que mais locam aqui os ativos do fundo. Aqui nós temos em quais meses ocorrem reajustes dos contratos e em quanto que isso corresponde. A gente vê que vem crescendo aqui o número de cotistas ao longo dos anos. A gestão trouxe também aqui um gráfico comparando a LZR com o IFIX e com o CDI líquido de imposto de renda. E a gente vê que no acumulado, preço de fechamento mais rendimentos do fundo, ele supera o CDI líquido, como supera também o IFIX. A partir daqui, a gestão traz a lista de imóveis. Você pode conhecer um a um quais são os imóveis que o fundo tem e para quem ele está alocado. E aqui ao final ele traz novamente os ativos-alvo do fundo,
que o fundo busca no mínimo 80% do patrimônio líquido deve ser destinado à aquisição de imóveis prontos, não residenciais, exceto hospitais e plantas industriais pesadas que ficam fora, assim como os imóveis residenciais ficam fora, e a gestão busca fazer contratos atípicos, enquanto os 20% restante do fundo aqui podem ser destinados a imóveis ou direitos reais sobre imóveis não residenciais também, exceto hospitais prontos ou em construção, entre outros. Resumidamente, o que são contratos atípicos, que nós vimos aqui que é um objetivo do fundo, são os contratos de locação que fogem daquele padrão da lei do inquilinato, que é o padrão comum de locação residencial. Nos casos dos contratos atípicos, geralmente são contratos de longos anos, acima de 10 até 20, 25 anos de locação, e com multas altíssimas para o caso de descumprimento, de quebra de contrato antes de completar este prazo. Em alguns casos, a multa pode ser também o equivalente ao valor que seria pago ao longo deste contrato. O inquilino vai ter que pagar tudo na data da rescisão do contrato, de alguma forma que esteja ali previsto. Então, isso traz maior previsibilidade e também segurança para o locador, no caso aqui o fundo, além de prever reajustes pela inflação ou por algum outro índice. Então, o inquilino garante ali que vai ter aquele imóvel por um longo período de tempo e o locador garante que vai receber aquela renda por um longo período de tempo. Então, essa é a especialidade do ALZR11, que é um fundo negociado próximo da base 10. Vamos ver aqui agora. Nós vemos aqui que o fundo vem subindo de cotação e está próximo de 10,50 aqui no dia 31 de março. Foi a data que eu estou gravando este vídeo. Ele fechou próximo de 10,53. E o ALZR é um caso que custava R$ 100 e fez esse desdobramento de cotas para transferir da base 100 para a base 10. Aqui eu trouxe o histórico, foi em abril, maio de 2025 que ele fez essa alteração. Se voltarmos, nós vamos ver que houve este desdobramento, houve um comunicado ao mercado e não houve alteração do valor patrimonial do fundo, apenas da cota que custava R$ 98 e passou a custar 9,98. Então, foi exatamente, aumentou a quantidade de cotas em 10 vezes e diminuiu o valor de cada cota em 10 vezes, mas sem trazer prejuízo, sem alteração do valor patrimonial do fundo. Diferentemente do ALZR11, agora eu trouxe um fundo aqui da base 10 que teve um problema. É o fundo VIUR11, 20 imóveis urbanos. Este fundo começou negociado próximo da base 10, mas ao longo do tempo ele apresentou problemas de alavancagem e não conseguiu pagar as suas dívidas e se viu obrigado a vender os seus imóveis. Vamos ver o último relatório disponível aqui da gestão. É o relatório de fevereiro de 2026. A gente já vê que o VIUR ele não traz informações sobre os objetivos do fundo, porque este fundo está em processo de liquidação, está acabando, ele já vendeu praticamente todos os seus ativos e vai ser englobado por um outro fundo. Então aqui a gente já vê que, em função da venda dos ativos para a TRX, é uma outra gestora, e da distribuição extraordinária que ocorreu no mês de janeiro, não houve distribuição de rendimentos no mês de fevereiro. Então, tudo que o fundo já tinha para pagar, ele destruiu lá em janeiro, foi uma distribuição extraordinária, e a partir de agora o fundo não vai mais fazer distribuição. Aqui a gente vê alguns comentários do gestor sobre o cenário macroeconômico e traz também sobre o informe de rendimentos e a situação caixa do VIUR. Após a transação anunciada por meio do fato relevante de 11 de dezembro de 2025, o fundo concluiu a venda de 6 dos seus 7 imóveis. O que está pendente ainda é essa amortização aqui,
que em breve serão divulgados os valores sobre os procedimentos aplicáveis. Então, quem ainda tem cotas do VIUR 11 tem que ir acompanhando estes fatos relevantes aqui do fundo e os relatórios gerenciais para saber como vai ficar em relação a essa amortização de cotas que ainda está pendente. Aqui a gente vê o problema que o fundo teve e o resultado de fevereiro foi negativo aqui para o fundo, o equivalente a menos R$ 0,04 por cota. Se olharmos aqui no acumulado de 2026, o fundo gerou menos de 1 centavo por cota, por enquanto, mas considerando que houve um pagamento extraordinário em janeiro, então, se desconsiderarmos esse extraordinário, seria um resultado negativo aqui. É exatamente o que vemos aqui embaixo no histórico de distribuição. Ele vinha constante aqui a aproximadamente 6, 7 centavos por mês, até que aumentou a distribuição e a partir de então passou a R$ 0. Aqui nós vemos a estimativa de rendimentos, não haverá distribuição até dezembro de 26, conforme informado no fato relevante. Então fica claro que este fundo praticamente já encerrou, pendente apenas a amortização, como já vimos. Aqui a gestão também trouxe um gráfico comparando a rentabilidade e a gente vê que o investimento no VIUR ao longo dos anos foi pior do que o investimento no IFIX e no CDI líquido. Então, aqui fica claro que este fundo teve problemas e que não foi um bom investimento para quem fez essa compra. Outro gráfico interessante, se observarmos aqui a sombra aqui atrás deste gráfico, nós vemos que o número de investidores do VIUR veio decrescendo ao longo do tempo. Como nós vimos lá no início, o fundo vendeu 6 dos seus 7 imóveis, então só ficou com um imóvel, por enquanto, que é o que vai ser amortizado ainda. Então aqui a gente vê que é um contrato atípico também do segmento de educação e está localizado em São Paulo. Então agora é um fundo monoativo. E o imóvel que sobrou é essa aqui, a Facamp, lá em Campinas. Aqui a gente vê o histórico do fundo, que veio de aproximadamente R$ 10, 9,85, e veio caindo até estar custando próximo de R$ 5,56, agora em 31 de março. Com isso a gente conclui que nem todo FII base 10 é bom. O fundo que nós vimos do ALZR, ele apresentou bons fundamentos e por acaso a cota estava próximo de R$ 10. Lembrando que ele fez um desdobramento da sua cota de 100 para 10. Já no caso do VIUR, a gente verifica que é um fundo também da base 10, mas com uma realidade totalmente diferente. O que mudou não foi a base, o valor da cotação, foi a qualidade, principalmente da gestão e as decisões que ela tomou ao longo do tempo, o que mostra que tem fundos base 10 com boa gestão e base 10 com gestões duvidosas que tiveram problemas. Então agora vamos para o próximo exemplo, o fundos de base 100. Bom, vocês já entenderam como funciona, então eu vou um pouco mais rápido aqui nessa análise. Eu trouxe aqui o XPlog, XPLG. Aqui também temos o objetivo do fundo, que tem como objetivo oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos na área logística e industrial. E aqui alguns dados do fundo. Aqui a gestão trouxe um gráfico de rendimentos desde junho de 2018, mostrando como se comportou o valor de mercado da cota e como se comportou o valor de mercado da cota com reinvestimento de dividendos e também a comparação com o IFIX, assim como nós já vimos os outros fundos também. Aqui nós vemos que o XPML11 tem 97% do seu dinheiro investido em imóveis e
53% dos contratos são típicos, são aqueles da lei do inquilinato, enquanto 47% são atípicos, como eu já expliquei. Aqui nós vemos os locatários do XPML e qual o setor de atuação desses locatários. Como vimos, a maior parte dos contratos são típicos, então aqui nós vemos quando estes contratos vão vencer. Já aqui nós vemos quando os contratos serão atualizados, a maior parte aqui pelo IPCA, uma pequena parte pelo IGPM e as revisionais quando elas vão ocorrer. Aqui o fundo trouxe a informação da vacância dos seus imóveis. A gente vê que houve um aumento agora em fevereiro de 2026. Aqui onde estão os imóveis e qual a área em cada estado, a descrição de cada ativo com alguns dados e aqui um cronograma considerando o caixa, os recebimentos e as dívidas que o fundo tem a pagar e como ficará em 2027. Por fim, aqui tem o guidance da gestão. O guidance é o quanto ela acha que vai distribuir e ela vem distribuindo 82 centavos e está previsto no mínimo distribuir 78 centavos por mês e no máximo 85 centavos. A gestão vai equilibrando ali para fazer a distribuição. Como nós sabemos, os fundos imobiliários devem distribuir 95% do seu lucro no semestre. Então, a gestão tem essa liberdade para ir fazendo os ajustes ao longo dos meses, desde que distribua o que a lei determina dentro do semestre. XPML11 é um fundo base 100 que tem se mantido bem próximo ali dos R$ 100 aproximadamente, fica girando ali nesta faixa. Então, é uma gestão que não teve problemas, tem feito boas distribuições e tem mantido a sua cotação mais ou menos estável, próximo ali do seu valor patrimonial. Por último, eu trouxe aqui o exemplo do Hectare, que é o HCTR11, é um fundo de papel que também teve alguns problemas ao longo do tempo. Como já vimos, aqui tem o objetivo do fundo, este fundo continua, temos outros números aqui. O problema do HCTR11 foi que ele é um fundo de CRIs, de dívida, que emprestou dinheiro para a construção de imóveis. Só que aconteceu que os devedores não pagaram as suas dívidas. Então aqui a gestora vem trabalhando em conjunto com as securitizadoras na cobrança dos ativos inadimplentes, incluindo eventuais execuções de garantias. Ou seja, a pessoa tomou uma dívida, não conseguiu pagar e o HCTR era o credor dessa dívida, ele ficou sem receber. Estes foram os problemas que essa gestão sofreu. Aqui a gente vê que nos últimos tempos o histórico aqui da distribuição vem se mantendo um pouco mais constante, mas antigamente era um fundo que pagava muito. A gente vê aqui pelo próprio gráfico que a gestora trouxe que a sua rentabilidade com distribuições estava crescendo muito, veio crescendo muito, até que teve problema, os fundos ficaram inadimplentes. Aqui a cota patrimonial começou a cair bastante e o comparativo com o CDI demonstra que está quase não compensando para quem começou a investir lá em setembro de 2018, porque desde aqui as distribuições vêm caindo, estão muito baixas e já não compensam, principalmente considerando aqui a queda da cotação. Então, comparando com o CDI, já está chegando em um ponto que o CDI irá ultrapassar essa rentabilidade, ainda que considere o reinvestimento de dividendos. Aqui algumas informações sobre a carteira de dívidas que o fundo imobiliário tem. E aqui é a lista de CRIs, que são as dívidas, e a gente percebe que tem muitos inadimplentes ou em carência de juros. Em carência de juros são aqueles que ainda estão pagando o principal, mas não estão pagando a remuneração, os juros. Então, em dia são poucos, como nós podemos ver aqui. Verificamos aqui um resumo, apenas 12% da carteira está em dia.
a maior parte, 75%, está em carência de juros, ou seja, a gestão deixou que os devedores fiquem sem pagar os juros por algum tempo para ver se conseguem se recuperar e voltar a pagar. E inadimplentes já são 14% da carteira do fundo. Este fundo aqui está negociando próximo de R$ 20 hoje, mas não fez o desdobramento como nós vimos no ALZR. Este fundo custava próximo de R$ 100 ou até mais se pegarmos o histórico. Aqui está ajustado pelos efeitos de subscrição e distribuição de dividendos, mas o fundo já custou mais do que isso e veio caindo a mercado. Então não foi um evento, não foi aquele pulo que nós vimos de R$ 98 passou para R$ 9,80, aqui veio caindo ao longo do tempo, até chegar próximo de R$ 20. Então este fundo virou base 20 porque perdeu seus fundamentos. Aqui também nós podemos ver alguma descrição dos ativos que tem dentro deste fundo. Lembrando que, como é um fundo de dívida, na verdade são os ativos que o fundo emprestou dinheiro para eles serem construídos. Então, como vimos, também existe fundos base 100 que são sólidos, têm bons fundamentos, e existem fundos base 100 que passam por alguns problemas e isso afeta a sua rentabilidade. O número da cota não protege ninguém. Ter cota de 3 dígitos não vai fazer um fundo mais seguro por definição. E assim como um fundo de cotação de 2 dígitos, base 10, não faz ele mais barato do que algum outro fundo. O que protege o investidor é justamente entender o que tem por trás do valor da cotação. Então vamos recapitular rapidamente. Como nós vimos, fundos base 10 e base 100 são apenas formas de fatiar o mesmo fundo. Não define qualidade, não define risco, não define se está caro ou barato. A cotação é o preço de tela e ela muda conforme oferta e demanda e pode passar por espécies de split, grupamentos, novas emissões, e isso pode afetar esta cotação. Já o valor do fundo está ligado à qualidade dos imóveis, ao perfil dos contratos, dos inquilinos, à saúde financeira do fundo, capacidade dele de gerar renda recorrente, sustentável e também à competência da gestão. Então, o valor é diferente da cotação. Além disso, ficou claro que existe fundos base 10 com um histórico muito bom e existem fundos base 10 que deram problema. Da mesma forma, existem fundos na base 100 que são muito bons e existem fundos da base 100 que também deram dor de cabeça. Com isso em mente, pare de escolher fundos imobiliários pelo preço da cota que aparece na sua tela e comece a analisar o ativo, a renda e o risco de cada fundo. Se depois de você assistir esse vídeo, você entender que precisa passar a olhar mais para os fundamentos do que para o número da tela, então deixe o seu like e compartilhe com alguém que também precisa dessa lição. E se você quiser um passo a passo concreto e adaptado à sua realidade, como montar uma carteira de fundos imobiliários focada em qualidade, diversificação e renda consistente, sem você cair em armadilhas de cota barata, eu posso te ajudar através da minha consultoria individual. Vou deixar aqui na descrição o link para o formulário e você preenche com seus dados e eu vou entrar em contato para a gente conversar sobre o melhor caminho para você seguir. Se quiser maiores explicações, você pode assistir a este vídeo aqui sobre a consultoria financeira. Agora, se ainda não quer a ajuda de um profissional, você pode ver este outro vídeo aqui que eu separei para te ajudar nos seus estudos. Valeu, investidor!